Fala galera do canal, hoje nós estamos aqui para apresentar mais uma regrinha de geometria. Dessa vez nós vamos falar da lei dos senos. Então vamos lá, já foi mostrada a lei dos cossenos, vamos mostrar a lei dos senos. Eu fiz aqui um triângulo qualquer, então são leis que valem para triângulos quaisquer, tá? Vamos proceder mais ou menos da mesma forma, vou traçar a hipotenusa não, a altura desse triângulo aqui, tá? Então aqui eu formei um triângulo reto, aqui um ângulo reto, chamo essa altura de x, cansei do h, vou chamar ela de x agora, tá? Vamos lá então, aplica seno, já que é a lei dos senos, vamos aplicar seno então. Tem um triângulo aqui, tem outro triângulo aqui, vou aplicar o seno nesse ângulo, o ângulo A, Azinho. Lembrando que o lado que está oposto ao A é o Azinho, o lado que está oposto ao C é o Czinho, o lado que está oposto ao B é o Bzinho. Vai lá então. Nessa parte aqui, nesse triângulo, se eu aplicar a lei do o seno aqui, eu vou ter que seno de A, que é cateto oposto sobre hipotenusa, x sobre B. Então, eu considero que o tamanho da minha altura nesse triângulo é B que multiplica seno de A. Ok. Agora, se eu aplicar o seno nesse outro triângulo aqui no B, então aplico o seno aqui, seno de B é igual a cateto oposto, x sobre hipotenusa, A. Passa para lá multiplicando, x é igual a que multiplica seno de B. Observe então o que a gente tem. Eu tenho que x é igual a isso, mas o x também é igual a isso. Então significa que essas expressões são iguais entre si. Então eu posso afirmar que B que multiplica seno de A é igual a A que multiplica o seno de B. Dessa forma, organizando um pouquinho mais para ficar igual a forma, passa os senos dividindo. Então aqui vai ficar B sobre, passa esse dividindo, seno de B. E aqui vai ficar o A sobre seno de A. Olha aí, hein? O lado dividido pelo seno do ângulo oposto é igual ao lado dividido pelo seno do ângulo oposto. Também vale para todos os lados. Vale para todos? Vamos ver para o lado C. Veja que aqui, dessa forma, não tem como tirar a relação para o lado C. Então, eu fiz de novo o mesmo triângulo e agora nós vamos trabalhar com o ângulo C. Então, eu vou traçar outra altura aqui, tá? Vou traçar a altura aqui agora do triângulo, ó. Essa altura. Tracei ela, 90 graus, porque é a altura. Vou trabalhar com o ângulo C e vou trabalhar com o ângulo B. Vou chamar essa altura de Y, porque ela não mede o mesmo que essa altura, tá? Ela foi traçada em outro vértice. Se coincidir, ou o triângulo é equilátero ou o triângulo é isósceles, tá bom? Bom, vamos lá. Quem é, então... Mas aqui vai continuar. Aqui é Czinho, aqui é Zinho, aqui é Bzinho. Aplica seno no B aqui. Então, seno de B é igual a cateto oposto sobre hipotenusa, y sobre c. Passa o c multiplicando, vai ficar y igual a c que multiplica seno de b. Seno de b. Ok? No outro triângulo, seno de c. Seno de c é igual a y sobre o b. Y sobre o b. Passa multiplicando, y é igual a b seno de c. Opa, eu tenho que essa expressão vale y, essa expressão vale y, eu deduzo que as duas expressões são iguais. C que multiplica seno de b é igual a b que multiplica seno de c. Passa então os senos dividindo, que a gente vai deixar esse formato embaixo, então vai ser c sobre seno de c é igual a b sobre seno de B. Então, o que a gente pode deduzir? Que a lei dos senos pode ser escrita do seguinte formato, ó. O A sobre seno de A é igual ao B sobre seno de B.
Mas, ao mesmo tempo, o B sobre seno de B é igual ao seno de C. Eu deduzo que essa razão é igual a essa também. Então, as três razões são iguais entre si, sobre seno de C. 2 a 2. Você não precisa trabalhar com as três razões, tá? Então, A sobre seno de A, B sobre seno de B, C sobre seno de C. E, mais que isso, se essas razões são iguais, elas formam uma proporção. Essa proporção, agora a gente vai ver que é alguma coisa também aqui. Então, observa o que eu fiz aqui. Eu peguei o nosso trianguinho que eu tinha aqui em cima e deixei nele nesse formato. Ah, mas como assim você deixou ele nesse formato? Eu fiz o seguinte, esse ângulo C, eu fiz ele caminhar até um certo ponto, sem mudar o ângulo C, de forma que aqui formasse 90 graus. Então, eu fui andando com ele aqui, até que ele ficasse exatamente em cima do B e ele não mudasse a inclinação. Mas pode fazer isso? Pode, porque existe um arco capaz que passa por aqui e me garante que esse ângulo vai ter o mesmo valor. Então, eu mantive o valor do C, aqui do ângulo. O que mudou? Bom, mudou o tamanho do A e mudou o tamanho do B também. E aqui eu forcei a ficar 90 graus, tá? Veja que o AB se manteve, eu não precisei alterar ele, tá? Então, o AB aqui, que era o Czinho, se manteve. Olha só, se eu aplicar agora a regra do seno aqui, eu vou ter a seguinte relação. Seno de C é igual a cateto oposto, que é o Czinho, sobre hipotenusa, que é o B. Como a gente já tinha feito antes. Só que esse B agora, como é triângulo retângulo, o que pode acontecer num triângulo retângulo? Eu posso inserir ele num círculo. Olha só, hein? Usando a visão além do alcance. Esse ponto que eu marquei aí na hipotenusa, ó, é exatamente o ponto médio dela. E eu estou circunscrevendo o meu triângulo, ó. Olha lá. Consegue perceber quem que é o B agora? O B é exatamente o diâmetro desse círculo. Então, eu posso falar que o B vale 2R. Olha só, hein? Isso eu posso fazer para qualquer triângulo. Então, aonde está o B, eu vou trocar por 2Rs. Então, vai ficar seno de C é igual a C sobre 2Rs. Troco 2Rs, passa o 2Rs multiplicando e passa o seno de C dividindo. Vai ficar assim. 2Rs é igual a C sobre seno de C. Mas seno de C, C sobre seno de C é justamente a relação que eu tinha aqui em cima. Então, essa razão aqui, além de elas serem iguais entre elas, formarem uma proporção, a constante de proporção que é formada é 2Rs. Quem é 2Rs? É o diâmetro do círculo que circunscreve o triângulo. Olha isso, hein? Então, essa é a lei dos senos. A sobre seno de A, B sobre seno de B, C sobre seno de C e 2Rs para você. Abraços, tchau, tchau. Valeu, galera. Compartilha esse vídeo.